Ok. Tá bom. Um espera, deixa que eu deixo. Sabe? Muito boa noite para todos ali. Um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez. Prazer recebê-los e prazer estudarmos juntos, né? Então hoje é um dia que nós temos nosso querido amigo Carlos Alberto ali já preparado aí para nos fazer o estudo, né? E ele mesmo escolheu a página de hoje. Então vou ler para vocês uma página do livro Fonte Viva, que já faz parte então do tema que o Carlos vai nos abordar. A página é de número 7 e o título dela é Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. A frase é de Jesus, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, amigos, vamos nos preparar então para a nossa oração inicial, né? Jesus, amigo e amado, sabe as palavras que nos alertam com a forma e o conteúdo. Ajuda-nos, portanto, querido amigo, a encontrarmos em nosso conteúdo a tua imagem, a tua mão estendendo ao auxílio, a tua voz que fala de esperança, fala de dias melhores, fala de uma manhã que não tarda a chegar. Ajuda-nos, Senhor, em nosso conteúdo do coração, para que possamos, por onde passarmos, espargir a tua luz, levar sempre adiante a esperança, a fé, a caridade. Por isso te rogamos, na noite de hoje, que tu possas amparar nosso querido amigo Carlos, para que ele possa nos relembrar a importância de cuidarmos dos nossos frutos. Fica conosco, Mestre amado, agora e sempre, que assim seja. Carlos Alberto, por favor. É contigo, amigo. Bom estudo. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Meico Rabi possa permanecer em nossos corações neste momento e para todo sempre. Quando pensamos em estudar esta passagem da figueira seca, uma passagem bem curta, na tradução que eu sempre me utilizo do Evangelho, a tradução do Haroldo Dutra,
não chega a bem 5 linhas. E é de tão profundo ensinamento. Mas que à primeira vista, muitos, por não a entenderem, não verem a sua profundidade, vão pelos caminhos mais fáceis. Dizerem que pode ter sido um erro de tradução, ou que a história não foi contada desse jeito, pois a princípio nos causaria espanto Jesus com raiva de uma figueira que não deu frutos no tempo que não era para dar frutos. Olhando friamente a passagem, é isso que está ali. Mas temos que nos aprofundar e entender. Qualquer pedagogo sabe separar o material pedagógico do ensinamento. O material pedagógico muda com o tempo. O ensinamento do Cristo é atemporal, fica para sempre. Então não temos que ter uma preocupação em cima do material usado, mas entendermos a mensagem que nos foi passada. Temos que entender que naquela época eles usavam mais um método evocativo do que descritivo. Eles buscavam exemplos de tudo para relatarem algo. E eles estavam acostumados com isso. No próprio Evangelho de Jesus, ele mesmo se utiliza muito disso. Na própria passagem, nós percebemos que os seus discípulos não ficaram impressionados. Afinal de contas, é outro detalhe que vamos ter que perceber. Foi mais uma descrição do evangelista, que vamos encontrar lá em Marcos, mais detalhadozinho, em que os estudiosos costumam chamar de parábola de ação, ou uma ação simbólica, em que o se exterioriza, depois é explicado. Mas eles entenderam. E o que se usava antigamente, a linguagem, nós hoje temos certas dificuldades de entender. Para eles, não. Se fosse possível existir uma máquina do tempo, imagine nós transpondo nossos ensinamentos com a linguagem de hoje para eles. Não entenderiam. Mas a profundidade da mensagem do Cristo, essa fica. Nós vamos começar a entender a dificuldade em entender algumas coisas quando encontramos lá num livro chamado Cântico dos Cânticos, em que dizem que é um poema de amor simbolizando uma união. Esse simbolismo seria a união de Deus com a alma ou com a humanidade, mas é dito com um poema de amor. E esse mês, poucos dias atrás, tivemos a comemoração dos Dias dos Namorados. E nós podemos imaginar os enamorados, jovens de todas as idades, declamando um poema desse para a sua amada. E eu pensei como Cacilda ficaria com essas falas do poema de amor. E eu trouxe 5 itens da descrição desse poema. Primeiro, os teus olhos são como 2 pombas entre suas tranças. Esse ainda foi bonzinho. Mas vamos mais. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte Gileade.
Os seus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas. O seu pescoço é como a torre de Davi edificada para colocar armas. E a última, os teus 2 seios são como os filhos gêmeos da gazela. Este poema de amor, Cântico dos Cânticos. Hoje, se eu falasse isso, talvez desse separação. Naquele tempo, eram as expressões comuns, que eram natural para eles. Para nós, nos causa estranheza. Nós vamos ver também que próprio Jesus veio dizer que usou esses simbolismos. Seja de prudente como as serpentes, e manso como as pompas. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Tudo comparação por simbolismos. Então era comum usar isso no Antigo Testamento também. E por isso os apóstolos não ficaram surpresos, porque eram judeus. E vamos entender que os ensinamentos eram passados por tradição oral. Cerca de 95% da população não sabia ler nem escrever. Então eles cresciam ouvindo isso de sua mãe, repetindo a Torá, os ensinamentos, para quando chegarem no Bar Mitzvah, que era a maioridade dos homens aos 13 anos, eles já estariam sabendo disso por tradição oral. Então não se surpreenderam com essa simplificação do Cristo. E vamos buscar alguns exemplos. Mas vamos deixar também um alerta e um consolo para todos aqueles que já foram ou são presidentes de casa espírita, dirigentes, trabalhadores, em que nossas vidas não são tão difíceis assim, se comparada dos profetas. Se nós nos colocarmos no lugar dos profetas e tentarmos trazer para o dia de hoje, estaria internação em manicômio, prisão, alguma coisa desse jeito. E vamos ver o que diz lá, foi falado em Isaías, no capítulo 20. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, falou Deus a Isaías: despe-te de suas roupas, fique nu, e também tire as sandálias, até porque seria meio constrangimento, nu e de sandália. Então, tire as sandálias e vá até Jerusalém e circule lá na praça. E Isaías assim o fez. Então, podemos ver que vida de profeta não era muito fácil. E ele assim fez. Foi nu e andou na praça de Jerusalém. E aqueles que o viram fazer isso não entenderam nada. Então ele disse: vou lhe explicar a mensagem. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, ele diz: o Senhor mandou avisar que vocês se desviaram da lei e do caminho do bem. Estão pensando em fazer uma aliança com o rei do Egito para entrar em guerra com o rei da Síria. E eu venho avisar que isto vai ser uma tragédia. Não vai ficar bom para vocês. Vocês vão perder a guerra. E não apenas isso. Seus guerreiros serão humilhados. Terão que andar nus na praça. Eles entenderam e não fizeram a guerra. Em Jeremias, foi um pouco mais suave. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus falou a Jeremias: compre uma podija
usada comumente lá naquela época para colocar água. Vá até o templo, despedace a pudicha no meio e pise em cima, quebre-a todinha, deixe em migalhas, pois o povo se desviou dos ensinamentos. E Jeremias assim o fez. Chega lá e quebra a pudicha e pisa em cima até ficar tudo quebradinho. E eles também não entenderam. Então Jeremias vai e explica o que quer dizer aquela mensagem, em que ele vai dizer, na linguagem simbólica do Antigo Testamento, que o Senhor mandou avisar que vocês se desviaram da lei. E vocês vão entrar em guerra, vão perder a guerra e vão ser exilados. E foi o que aconteceu. Houve a guerra e foi o exílio da Babilônia. E não vamos esquecer que Jeremias foi um dos profetas do exílio. Também vamos citar Ezequiel, que a princípio parece bem mais simples. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, e me desculpem repetir muitas vezes isso, é para ficar bem claro, nesse simbolismo, que Deus não fala pela boca. Deus não tem boca. Ele fala no coração dos homens. Nós sentimos a Deus. Então não existe esse gesto falar diretamente assim. Por isso sempre a repetição na linguagem simbólica. E ele manda Ezequiel comprar uma cerâmica, um tijolo. Podemos pensar, ficou muito bom para Ezequiel, afinal de contas, só comprar um tijolo, em vista do que Isaías e Jeremias passaram, ficou fácil. Mas você vai pegar o tijolo, vai levar para a praça e vai desenhar Jerusalém no tijolo. Vai pegar umas pedrinhas, vai montar uma guarnição em volta, fazer uma fortaleza e vai brincar de guerra ali no meio da praça. Os outros devem ter visto e imaginado, coitado de Ezequiel, não deve ter tido infância, brincando de joguinho de guerra em praça pública, mas era mais um recado em que posteriormente ele explica com esse simbolismo de que mais uma vez entrariam em guerra aquele povo e seriam feitos prisioneiros. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, existe uma passagem no capítulo 21 do profeta Ágabo com Paulo de Tarso, em que em Cesareia chega Ágabo para Paulo e não fala nada. Tira a cinta de Paulo, amarra os pés, a própria mão e se debate no chão. Levanta, solta suas mãos, devolve o cinta para Paulo e vai embora. Paulo, que foi doutor da lei, entendeu que se eu fosse para Jerusalém, seria preso. E foi o que aconteceu. Então, por isso, os apóstolos entenderam todo aquele simbolismo desta ação simbólica de Jesus, porque já estava acostumado. Eu tinha encontrado algumas outras passagens do Antigo Testamento, mas provavelmente iria ficar aqui até umas 9 horas da noite falando disso. E não, o Mauro ia ficar meio preocupado com o tempo. Então, vamos parar só nessas, para entrarmos um pouco ainda na passagem evangélica. Está lá em Marcos. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algo nela. Dirigindo-se a ela, encontrou e não
folhas, pois não era tempo de figos. E disse a ela: nunca mais ninguém coma frutos de ti. E termina o evangelista: e os seus discípulos ouviram. É comum encontrarmos no Evangelho algumas passagens em que os apóstolos questionam Jesus. Não questionaram, ele termina, e os apóstolos ouviram o que ele disse, mas ninguém falou nada. E assim, ele vai, tem a passagem, adentra em Jerusalém, para uma outra passagem polêmica, que é a purificação do templo, que numa próxima oportunidade o Antônio vai explicar, que é uma passagem também meia complexa. Retorna de Jerusalém e vê lá a figueira seca desde a raiz. Esta é a passagem. E depois vamos avançar um pouquinho mais, ele retornando para Jerusalém, para uma outra parábola. Mas há o entendimento também dos apóstolos, porque tudo isso estava previsto já no Antigo Testamento. Os profetas já haviam falado isso. Então há esse questionamento: será que os profetas sabiam disso? Tanto que uma pergunta muito inteligente no livro O Consolador, de Chico Xavier, psicografia dele por Emmanuel, perguntam na questão 276, a previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Diretamente. Resposta de Emmanuel: sim, eram diretamente inspirados por ele. Porque, completa Emmanuel, só Cristo tem a condição de olhar os corações de seus irmãos e ver o futuro, olhar adiante e saber as coisas que podem acontecer pela misericórdia do Pai. Só o Cristo tinha essa condição. Então, por isso, nos confirma Emmanuel, eles eram inspirados diretamente pelo Cristo. Então, vamos ver algumas dessas profecias e ligação com a passagem, que ainda não nos preocupamos em explicar. Miqueias: ai de mim, porque feito as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cachos de uvas para colher, nem figos temporãos minha alma deseja. Em Oséias, mais uma passagem no capítulo 9 de Oséias: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a nossos pais como fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Jeremias: certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhe dei passará deles. No livro de Salmos, capítulo 1: pois será como a árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não houve surpresa para os discípulos de Jesus, pois eles conheciam a Torá. E agora vamos buscar a entendimento da passagem, com detalhes
em algumas palavras. Saíram de Betânia para Jerusalém. Essa aí. Betânia fica a cerca de 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. É perto. E quem morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Vira e mexe, se hospedava lá ou passava por lá. Iriam deixar Jesus sem comer nada? Saírem de lá sem dar um lanchinho que era da tradição social dos judeus? Não iriam. E o segmento da frase, saíram, mas o continua, teve fome, não conjuga certo. Saíram, ele e os discípulos. Teve fome, os discípulos não. Está falando da fome de Jesus. Os discípulos não, só ele teve fome. E mais interessante, não diz que ele procurou figo. Procurou algo e não encontrou. E que fome era essa que Jesus teve, que os discípulos não tiveram? Onde vamos encontrar a explicação da fome de Jesus? Vamos ao Evangelho de João, seu capítulo 4, na passagem da Samaritana, em que, quando vamos ver, por ser uma passagem bem longa, mas nos concentramos muito da água da vida. Me dá dessa água, quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede. E nossos estudos se concentram nisso. Ou vamos prestar atenção na surpresa de conversar com uma samaritana num poço. Ou prestamos atenção quando ele fala que ela já teve 5 varões e o que ela tem também não era. Mas no final, em que ela se vai, narra o evangelista, chegam os seus discípulos e perguntam a Jesus, comeu? E ele, não tenho fome. Então não testes a de comer, replica os seus discípulos, não, pois a fome que eu tenho é de fazer a vontade daquele que me enviou, terminar sua obra. Esta era a fome do Cristo que os apóstolos não perceberam. Ele tinha essa fome de completar a sua obra. Por isso, ele buscou algo no simbolismo da figueira, atraído por suas folhas. E a outra questão a analisarmos. Nós estamos muito preocupados com a questão dos figos, mas foram as folhas que atraíram. E quando isto se passou? Por que essa questão é importante? Porque uma das épocas da colheita dos figos ocorre normalmente início de maio, final de abril. E aí, quando se tem a colheita, tem-se as folhas, que são o prenúncio dos figos. Mas quando ocorreu o episódio? Nós temos uma ideia. Jesus estava indo para Jerusalém para a celebração da Páscoa, que é início de Nissan. Segundo também o acardiano, Nissal, que quer dizer frutos da primavera, início de abril, mês de Nissan. Então, era para ter figo? Não. Mas era para ter folha? Também não, porque se tivesse folha, era para ter figo. Então, nós vamos chegar à conclusão, com a linguagem dos dias de hoje, que foi uma figueira fake.
enganou. Mas este é o sentido da mensagem. Que não como mais frutos. Ele não especifica figos. Não como mais frutos, Titi. E ele entende. E os seus discípulos entenderam. Por quê? O governador do nosso planeta, responsável pela direção do nosso orbe, centenas e centenas de anos, vem mandando os seus emissários àquele povo com a responsabilidade de divulgação da mensagem. Anos e anos se passaram, séculos se passaram da mensagem no Antigo Testamento e do aviso do Messias filho. Estava avisado que ele viria. O povo estava sabendo. E quando ele chega, nenhuma faga na hospedaria. O povo estava preparado e foi assim que receberam o Messias. Passa 33 anos entre nós. Um momento marcante na nossa história. Até hoje, uma única vez ocorrida. Um Cristo encarnado, caminhando entre nós. Transmitiu seus ensinamentos durante 3 anos. Falando de amor ao próximo, de amai-vos, e o que esperava ele quando chegava a Jerusalém? A trama para morrer. E na sua despedida, uma cruz no monte da Calvário. Esta era a fome do Cristo. Tanto ensinamento que aquele povo, no simbolismo da árvore, não aproveitou. Teve as folhas para atrair, mas não teve. Aí também vai ficar a pergunta: e por que a figueira secou? A maldição de Cristo foi punida à figueira? Não. Porque era o jeito de explicar. Hoje nós podemos falar da lei de destruição. Naquela época, não. A figueira secou, mas o que secou? A forma ou a essência? Apenas a árvore ou que dela pode vir a ser outras árvores? É a lição que ele vai nos dar da lei de destruição, em que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 728, em que Kardec pergunta aos espíritos se a lei de destruição é uma lei da natureza. E eles vão responder que é uma lei natural, que tudo se destrói para se regenerar, em que o que chamar de destruição é apenas uma mudança, uma transformação. Os nossos olhos nós vemos como destruição, e nada mais é do que mudança. Emmanuel nos diz no livro em que os olhos carnais, o que os olhos carnais veem, ou está morto ou vai morrer, porque os olhos da carne não vê a essência. Então nós nos preocupamos com a vista e não com a essência. Na mensagem da figueira, a atração era as folhas, o que atrai, mas e os frutos? E muitas vezes nós vamos ver expositores falando muito bem, obviamente não estou se referindo a mim, e nós vamos ser atraídos por essas folhas. Mas e fruto? Se eu falasse de mim, seria muito fácil, era só conversar com a Cacilda como somos na intimidade.
ela ia me entregar algumas coisas. Então, são os frutos. O resto é exterior. O conhecimento que temos brilha, mas o essencial para a lei de Deus é o fruto que vai dar. E eles entendiam tanto isso, que a voltarem a Jerusalém, temos uma outra parábola, também um pouco complicada, que é dos vinhateiros homicidas, em que o Senhor produz, planta e arrenda, e depois envia os seus servos, que são apedrejados, apanham, manda um, manda dois, manda três, e todos são maltratados. Alguns evangelistas colocam que morrem, outros que apenas foram maltratados e escorraçados de lá, até que ele resolve mandar o seu filho amado. Eu mandando meu filho, vai resolver. E o pensamento foi, agora é o filho, então se nós o matarmos, nós vamos herdar. E o que fazem com o filho amado? Matam o filho, pensando que iam herdar. E na linguagem simbólica, são expulsos e vão ser entregues a outros. E eles entenderam essa parábola, que quiseram prender Jesus, mas ficaram ali naquele momento com receio da durba. Só esperaram passar um tempinho para concretizar os seus objetivos. Então, no simbolismo da figueira, nós vamos interpretar que podemos ser nós na individualidade ou numa coletividade, ou numa nação. Pois na individualidade, na coletividade, numa nação, todos têm suas responsabilidades e seus atributos e suas tarefas no mundo. É o que devemos aprender. E não por coincidência, não. Em outro abril, só que de 1857, quando é lançado o Livro dos Espíritos, lá nos Prolegômenos, os Espíritos falam para Kardec, coloque no cabeçalho a videira que desenhamos, pois ela representa a obra do Criador. Na obra primordial que nos lança a doutrina espírita, está lá o emblema simbolizado da videira, cheia de frutos, cachos. É a doutrina espírita nos atraindo com suas folhas, mas cheia de frutos. Então é importante entendermos que se o povo de Israel, naquela época, não entendeu a mensagem, pois se achava um povo escolhido por eu ter privilégio, e na verdade tinha a responsabilidade de transmitir os ensinamentos e não se fechar no seu egoísmo. Eram folhas que atraíram e não tinham frutos. A figueira secou. Doutrina espírita, cheia de frutos, atrai. Suas frutos não são sementes. Não vai secar nunca, pois é obra dos Espíritos. É enviada por Deus, como o próprio Cristo diz, eu rogarei ao Pai. Então, através de Cristo, chega essa sublimidade para nós. Mas vamos fazer uma separação. Doutrina espírita é uma coisa. Nós somos outra. Casas espíritas, outra coisa. Doutrina espírita ficará para sempre. Vai sempre se renovar suas sementes. Nós estamos aproveitando este momento. Estamos tendo esse contato, este conhecimento. Se vamos dar frutos, é cada um com sua consciência, cada um com suas ações.
E as casas espíritas são representadas por nós. Nós compomos casas espíritas. O que nós fazemos representa o movimento. Embora, às vezes, não façamos em nome da casa, mas somos vistos como os frequentadores daquela casa. Somos olhados como espíritas. Aí nos leva a pensar, temos só folhas ou alguma coisa de fruto? Porque o conhecimento nos está sendo dado. Mas o que vai mover nesse momento não é só o conhecimento. A parte importante é o sentimento. É o sentimento que vai impulsionar nossas ideias. É o sentimento que impulsiona nossas palavras. É o sentimento que impulsiona nossas ações. Quando pensamos em agir num bem, somos impulsionados pelo sentimento que vai nos pensar a fazer algo de bom e exteriorizarmos isso. Da mesma forma ocorre como pensamos em fazer o mal. Vamos imaginar até externar. Ou apenas pensar. É menos ruim, mas não deixa de ser ruim pela força do pensamento que irradia as suas ações. Mas aí somos nós, na nossa individualidade, agindo. Temos que entender que temos a gratidão de termos doutrina espírita. E nos atentarmos para palavras, para as ações. Mas no mundo de hoje em dia, muito cuidado com palavras. A internet nos favorece tantas coisas. E com a habilidade que nós temos de desvirtuarmos as boas descobertas, às vezes nos equivocamos e usamos-nos para o mal. Fica fácil colocar em grupos, em Facebook, redes sociais, palavras ofensivas, ou apenas uma palavra. Mas uma palavra só, será que pode fazer tal? Kardec, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos pacíficos, nos coloca toda palavra ofensiva é contrária à lei de amor. Toda palavra. É interessante, é importante quando se coloca toda. Para quando nós pensarmos, mas foi uma brincadeirinha, de nada. Vendeu toda palavra ofensiva. Se é contrária à lei de amor, nós estamos contrário à lei de amor. Temos frutos? Ou só folhas? Kardec vai fazer a análise também detalhada, uma simples passagem de explicação no capítulo 19, em que fala da fé que remove montanhas. Lá também ele aborda a parábola da figueira, em que diz que essa figueira representa os homens com conhecimento, mas sem ação, sem conteúdo. É o que nós devemos fazer, buscar. Este movimento é que vai nos separar. Falamos muito hoje, nós espíritas, em momento de transição planetária, em mundos, passarmos para mundos de regeneração, passarmos para sermos levados para os mundos do expurgo. E como será isso? Nós, naturalmente, nos desesperamos, querendo nos ver livre logo dos nossos irmãos que nos perturbam. Porque está difícil. Então, vamos nos livrar. E será que alguém pensa a mesma coisa de você? Quer se ver livre de você? Para a nossa sorte, não somos nós que decidimos, nem eles. E já vai estar tido. Como será
feita essa seleção. Está lá no Evangelho, capítulo 25 de Mateus, em que Jesus vai falar, quando está fazendo a separação, passa à minha direita e à minha esquerda, e na seleção, para aqueles que ele separou à direita, vocês estão aqui porque, quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Eras estrangeiro, e me acolheste. Estava nu, e me vestiste. Estava enfermo, e foste me visitar. Estava preso, e foste ter até mim. Senhor, mas quando foi que fizemos isso? Quando fizeste algum destes pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Nessa relação de pequeninos, em que fica fácil para os nossos olhos perceberem, entendemos que ele se coloca ao lado de todos. E nós temos que entender isso hoje, pequeninos, um leque maior. Porque não dava para Jesus relatar todos os pequeninos. Até porque um pequenino que esteja com fome pode ser maior do que nós, moralmente. Mas existem outros pequeninos em que vão nos procurar, querendo saber se temos figo. Naquela hora em que estamos nos arrumando para sair, ou olhando as contas a pagar no final do mês, fazendo as contas, fica para nós aquele parente em que nós não gostamos muito, para ficar só 1h30 no celular, conversando. Apenas isso. É Jesus perguntando se temos figo. Porque ele também é um pequenino. Afinal de contas, com raras exceções, raríssimas mesmo, no mundo de provas e expiações, quem não é um pequenino? Quem não é? Na nossa casa espírita, quando os muitos se achegam aqui e são acolhidos fraternalmente, escutam uma palavra amiga, é envolto num abraço amigo, numa palavra consoladora, escuta uma palestra, um ensino reconfortante. É Cristo chegando à casa de Deolindo, perguntando, tem figo? E a casa de Deolindo, com a graça de Deus, responde, nós temos. É uma casa acolhedora. Somos nós que temos que agir. Há um livro pequenininho, mas de profundo conhecimento, que o Cacilda ganhou de presente na Mocidade Espírita em 86. E que já estava na 15ª edição, de um padre espanhol. Um livro lindo, em que ele coloca-se como uma conversa com Cristo. Ele tinha um crucifixo todo quebrado. E o nome do livro, que o primeiro foi Meu Cristo Partido, e o segundo, Meu Cristo Partido de Casa em Casa, em que ele saía com Cristo numa valise e depois se preocupou em ter uma maletinha bonita para sair com Cristo de casa em casa. E no simbolismo do relato do livro, pois obviamente uma ficção linda, de profundo ensinamento, ele conversa com Cristo. E o padre, ele relatando, ele faz um fichário dos pecados e separa por ordem os pecados mais suaves e os mais pesados. E um belo dia, ele está falta do Cristo na caixa. O Cristo saiu sem ele. Que absurdo, não me esperou para te levar? E o Cristo lhe responde,
acha que eu preciso de você para ir a alguns lugares? E começa a falar dos pecados que ele tinha anotado nos seus fichários. E ele diz, onde eu fui, eu não posso te levar. Vai te chocar. É chamado no capítulo a lista negra do Cristo. Daqueles pequeninos que nós esquecemos. Em que ele vai relatar no livro, um padre dizendo, vai te causar vergonha de estar lá. Você vai ter medo de estar lá. E o padre se espanta e o Cristo, deixa que este eu visito. Fica com seus pecados mais leves. Cuide deles. Esses vocês ainda não visitam. E começa no livro Cristo relatar onde esteve. Acabei de vir da casa de uma mulher que acabou de fazer aborto. Te chocas isso? Acabei de vir de um lar, de um homem que se aproveita de criança. Fica chocados com isso? Acabei de vir de um lar, de um assassino. Te espantas isso? Afinal de contas, esses são os mais pequeninos. São todos ovelhas do meu rebanho. Cuida dos teus pequeninos. Esses ainda eu cuido. Porque nós, em muitas situações, sentimos às vezes vergonha de alguns pequeninos. Nos preocupamos em demasia com o que vão falar de nós. O que a sociedade vai falar de nós? E nos esquecemos da mensagem do Cristo, em algumas passagens cheias de simbolismos, que temos que nos aprofundar nos estudos, em outras muito claras. A lição de amor do Cristo é muito clara. A lição de amor deixada por Jesus não precisa de grandes interpretações. A lição de amor do Cristo precisa de vivência. De vivenciarmos os seus ensinamentos, para nos levarmos à transformação, às mudanças em que Paulo de Tarso deixa claro em 3 passagens. Se eu não me engano, Gálatas, Efésios e mais uma, não me recordo de cabeça, em que se nós juntarmos, veremos tudo a mudança, a lei de destruição agindo e nos impulsionando para a evolução. Quando ele diz que o mal que eu quero, o bem que eu quero eu ainda não faço, mas o mal que eu quero eu faço. Depois ele vai falar em que com os ensinamentos devemos nos mudar e nos despojarmos do homem velho para que nasça o novo. E mais adiante a consagração. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Mudou, destruiu-se o homem velho, evoluiu-se, Cristo vivendo. Obviamente, não será de um dia para o outro. Há momentos em que o Cristo vai viver em nós. Temos que deixar ele agir para a transformação, para a mudança. Vamos encontrar diversos pequeninos. Seremos os pequeninos muitas vezes. E da mesma forma em que seremos atraídos por folhas, esperamos ter figos. Figos para mandar a nossa fome de conhecimento, a nossa fome de consolação que ainda temos. A mensagem da passagem da figueira é essa. Não nos deixarmos impressionar pelas folhas. Irmos ao cerne da questão. Vivência do Evangelho. A graça da doutrina espírita é nos levarmos de volta à vivência do Evangelho. Como é colocado o Evangelho redivivo.
É uma nova visão, interpretação das mensagens do Cristo que nos facilita muito entender com a lei da reencarnação, que tão bem explicitada por Kardec em suas obras, da pluralidade das existências, da lei de amor. Já não mais falamos em punição, já não mais falamos em penas eternas, já somos irmãos, definitivamente, todos. Vamos entender que a colocação da figueira, uma árvore que dá fruto, não escolhe quem pega o fruto. Qualquer um pode pegar o fruto. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, desculpa, que significa a caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Todos. Não existe exceção. Exceções são nossas invenções. Não existem. A árvore, repito, não escolhe o fruto, quem pega o fruto. Evangelho, ama ao próximo. Jesus aumenta isso. Amai-vos como eu vos amei. Todos. Livro dos Espíritos, todos. E nós, às vezes, queremos mudar. Alguns não vão se encaixar nos todos. Mas vamos entender. Todos são todos. Embora, em muitas vezes, não vamos conseguir amar, não vamos agir com hipocrisia, mas um grande passo já vai ser no odiar. Não pronunciar uma palavra má que seja, para não nos desviarmos da lei de amor. Estarmos atentos a todos os momentos, porque em tais momentos, um desses pequeninos vai chegar a nós atrás de figos. E vamos entender que é Cristo nos perguntando: meu irmão, você tem figo? Esperamos que estejamos preparados para termos o figo. Muita paz para todos. Muito obrigado, Carlos, pelas reflexões. É bacana mesmo a gente pensar no que a gente está fazendo, né, com tanto conhecimento, né? Então, todos nós, com certeza, vamos fazer nosso dever de casa. Eu vou passar no Green Fruit comprar figos. Pelo menos, se perguntar, eu já puxo a sacolinha, já tem alguns figos, pelo menos ali. É o que eu consigo com a minha né, senhora? Com a minha estatura espiritual, é só isso que eu mesmo vou passar no Green Fruit mesmo. Só uma brincadeira ali, mas no fundo, né, essa oportunidade de transformação para todos nós, né? Como é que a gente... outro dia estava na Feira do Livro Espírita, né? Eu até fiquei comentando com os amigos que eu ia lendo assim aqueles livros todos, aquelas capas de livro, e falava assim: isso eu já li, isso aqui eu também já li, isso aqui eu já li. Então, passar metade daqueles livros ali, eu já olhava e falava assim: eu acho que eu já li metade aqui. E aí foi que caiu a ficha exatamente da questão dos figos, né? Assim, ok, amigo, as folhas estão bem, né? Mas e os figos? E aí eu fiquei pensando assim: o que eu fiz com tantas folhas, né? As folhas estavam todas ali. O que eu fiz com elas? Transformei-as em figos, né? É muito bonita aí a escolha do Carlos, né? E muito tocante para todos nós, né? Para a gente saber o que a gente está fazendo com tanto conhecimento que a gente tem, né? Toda semana a gente vem aqui, estuda quantos livros a gente já leu e se isso realmente está conseguindo nos transformar em pessoas melhores, né? Muito bom, Carlos. Excelente reflexão. Vamos lá, amigos, vamos aos avisos aqui, né? Márcia aqui me passou os avisos. Bom, primeiro, próximo sábado, festa julina, né?
Então não é dia de festa, portanto nós vamos fazer a festa às 15 horas, né? E vamos até próximo então à nossa reunião noturna, né? Teremos reunião de estudo normalmente às 19 horas, como a gente faz, né? Apenas vamos ter essa festa julina às 15 horas, né? Então comidas típicas, brincadeiras, tem um sorteio da rifa, quadrilha, etc, etc. 15 horas, então vão armar as barraquinhas, né? Mocidade sempre arma também uma barraca ali, nossa. É dia de festa, é dia de brincadeira, dia de a gente se divertir um pouco e nos conhecermos melhor, né? Que às vezes a gente entra na casa espírita e sai sem a oportunidade assim de conversar, conhecer um pouco mais as pessoas, né? Então tenho certeza que dançando a quadrilha a gente vai se conhecer bem. Dançar a quadrilha. Venham fantasiados, por favor. E não é pegadinha. Venham que nós vamos estar aqui fantasiados, se Deus quiser aí também, tá? Sim, Edilene. Ah, muito bom. Muito bom, exatamente. E a rifa, né? Também ainda estamos... Então, ainda tem uma rifa, né, da manta que a gente já está fazendo, ainda tem alguns nomes, e a outra questão é exatamente a das prendas, né? Para a gente trazer, né? A gente sempre fica ali na pescaria, o pessoal me ajuda a pescar ali, porque é difícil para mim, mas eu sempre ganho alguma coisa. O pessoal é sempre bacana comigo. Vamos lá, amigos. Por favor, sábado que vem, 15 horas, festa junina, depois termina umas 18 e pouco, e a gente então fica aqui já para a nossa reunião de sábado normal, ok? Outra questão são os momentos com Jesus. Começamos a organizar já o evento, né, agora já em ritmo meio acelerado, né, que ocorrerá no dia 15 de setembro. Tem inscrições prévias, mas depois nós vamos dar mais informações, né? É só para reservar um domingo, 15 de setembro, de 8h30 às 17h10, que nós vamos fazer todo o movimento de Teresópolis, né? Vamos fazer lá nas instalações da FESO do campus Vale do Paraíso, ali na Quinta do Paraíso, né? Ali no Vale do Paraíso, onde nós vamos fazer o nosso encontro ali. Depois a gente comenta mais, são 2 temas, um deles é E Jesus Chorou, que é o primeiro tema, e o segundo tema, Maria escolheu a boa parte, né? Os irmãos Marta, Maria e Lázaro, que hoje o Carlos citou, nossos irmãos de Betânia. É isso, né? Então, e por favor, obrigado. Deise, nós estamos ali, né, com a livraria novamente, né, que Deise está nos ajudando aí com os nossos livros e temos já bastante livros aqui. Então, aqueles que desejarem, né? Temos vários livros de página, né? Vários livros. Pode falar, Deise. Ivone Pereira. Ok, amigos. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Hoje acho que não, né? Porque pelo menos que eu vi ali, todo mundo por aqui. Ok, amigos. Então nós vamos nos preparar, vamos fazer nossa prece de encerramento para a gente poder passar então para o nosso trabalho de passes, né? Então, por favor, aqueles que desejarem tomar passe, aguardem então que nós chamaremos. Então vamos para a nossa prece, né? Leonardo, você pode fazer para a gente a prece, por favor? Obrigado. Uma boa noite a todos. Vamos orar.
Senhor Jesus, querido amigo, obrigado por mais essa noite, onde aqui, reunidos em Teu nome, estudamos e refletimos um pouco mais sobre Teus ensinos. Agradecemos de coração as oportunidades que nos tem dado e esperamos estar sempre honrando o título de Teus seguidores, Senhor. Esperamos sempre estar à altura do título de cristãos. Agradecemos a Tua boa nova, que serve de norte para nossas vidas e tanto nos orienta nos momentos de escolhas morais. Pedimos de coração nesse instante a todos aqueles que, movidos em suas provas e expiações, padecem ainda no mundo de provas e expiações. Pedimos que possa levar os fluidos formados aqui com o nosso pensamento, com a nossa fé, para que sirva de alento a todos esses que ainda sofrem na erraticidade. Em nome de Deus Jesus e dos amigos espirituais, damos por encerrado mais essa etapa da reunião, dando graças a Deus.